Horas 13 minutos, confirmando 8h13. O Panorama 95 recebe o professor Jefferson Lucena, do Polo UNP Caicó, para conversar sobre um tema muito relevante para o fim do ano. Como aproveitar bem o 13º salário. Para muitas pessoas, esse pagamento extra é uma oportunidade de aliviar as finanças ou até realizar planos de curto prazo. O professor Jefferson vai dar dicas sobre como usar esse recurso de forma inteligente, equilibrando gastos, investimentos e até mesmo planejamento para o próximo ano. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Jantas, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes da Panorama 95. O 13º salário é uma oportunidade para muitas pessoas, né? Quais são os primeiros passos que alguém deve dar ao receber esse valor extra? Isso, exatamente. O 13º salário, ele entra com uma renda extra, né? Mas antes de falar um pouco como usar, vamos um pouco para a história do 13º salário, né? O 13º salário, ele foi criado lá na década de 60, na época o presidente era João Goulart, né? Para ser mais exato, em 1962, que tinha como intuito de desafogar mais um pouco os trabalhadores em despesas de início de ano. Que seriam essas despesas? Trazendo para a data de hoje, né? IPVA, IPTU, matrículas escolares, né? Então era dar uma folga maior aos trabalhadores. Qual é o principal problema? Quando você chega no final do ano, se você já tiver um período de desorganização, esse valor é recomendado que você use para pagar um pouco dessas dívidas que já estão desorganizadas, certo? Caso isso aí já esteja organizado as dívidas, você pode usar esse valor para pagar esses impostos que é início de ano, IPTU, IPVA, matrículas escolares, né? Material escolar. Sobrar alguma coisa, você vai comprar alguma lembrança para um familiar seu, fazer alguma festazinha de final de ano, né? Alguma coisa desse tipo. E o importante, Marcos Jantas, é papel e caneta na mão, né? Com relação a essa questão do uso do 13º salário. Muitas pessoas usam o 13º para quitar dívidas, né? Isso. Qual é a sua recomendação para quem tem dívidas acumuladas? Devo usar todo o 13º para pagar ou existe uma estratégia melhor? A estratégia melhor é o seguinte, você vai focar em dívida de juros mais altos, cartões de crédito, por exemplo, que é o grande vilão do brasileiro, né? Então você vai usar uma parte desse valor do 13º para quitar cartão de crédito, dívidas no cartão de crédito. Caso você já tenha suas dívidas organizadas, ou você quitou uma parte, ou quitou tudo, e sobrou alguma coisa, aí você vai fazer essa parte de uma lembrancinha para o seu filho, fazer uma pequena festa com fraternização, mas o foco principal nesse momento é quitar a dívida. Caso não tenha dívida, é usar para pagar essas despesas extras que a gente tem no início do ano, né? Que é o IPTU, IPVA, materiais escolares, caso de quem tem filho. E para quem não tem dívidas, qual a melhor forma de aproveitar o 13º salário? Poupar, por exemplo? Investir ou gastar em alguma coisa? Para quem não tem dívida, isso aí é muito fantástico. O que você vai fazer? É o seguinte, você vai usar uma parte... Não é tão fácil, inclusive, não é tão fácil hoje, na realidade. Você vai usar uma parte, você vai aplicar uma parte, né? Investir uma parte e a outra parte você vai usufruir. Você vai fazer uma confraternização com sua família, vai comprar uma lembrança para sua família, entendeu? Mas essa questão de saber organizar a vida não é só no final do ano. Você tem que organizar a vida durante todo o ano. E um cuidado que nós temos que ter. Não já fazer dívida pensando no 13º salário, que isso também é muito comum. Isso é horrível, no caso. Isso é. Você já faz dívida pensando no 13º salário, que você sabe, você tem aquela segurança. A primeira parcela ela é paga até dia 30 de novembro e a segunda até dia 20 de dezembro, né? Então você já tem aquela segurança que você vai receber aquela renda extra. Você acaba comprometendo já no início do ano, veja só. Você já compromete ali no início do ano uma coisa que você vai receber no final. Isso é comum também. Agora, professor, com as festas de fim de ano chegando, é comum que o 13º seja usado, né, para presentear, fazer viagens. Como equilibrar esses gastos sem comprometer o planejamento financeiro? Pronto, eu costumo sempre dizer essa frase, a gente tem que calçar o sapato que cabe no nosso pé, né? Se você não está não podendo naquele momento dar uma festa grande, comprar um presente melhor, mas você dá uma lembrança. Olha, esse ano eu estou apertado, o 13º eu usei para quitar algumas dívidas minhas, eu não vou poder dar o presente que você quer, mas eu trouxe essa lembrança aqui para você. Essa questão é muito importante também, a gente conversar com os familiares, a situação que está atual, para não criar expectativa, né? Vamos fazer uma viagem no final do ano. Chega no final do ano, não. O 13º eu usei todinho para pagar uma dívida que eu tinha no cartão de crédito. Então, que isso seja conversado ao longo do ano, né? Agora, eu posso usar o 13º salário também para iniciar um planejamento para o próximo ano, por exemplo? Com certeza. Se você já tiver organizado no ano, você pode usar uma parte desse dinheiro, olha, esse dinheiro eu vou reservar. Pronto, vou dar um exemplo. Você pode usar um pouco desse dinheiro para ser uma reserva de emergência, já que for uma renda que entrou extra. Então você vai guardar ali para ser uma reserva de emergência. E a outra parte você vai usar.
Eu sei que não é fácil, mas o bom é não contar com o 13º salário. Exatamente. O bom é você entrar com ele sendo uma renda extra. Caso você tenha essa dívida, você vai usar ele para quitar. Qual é o principal problema? Que eu vejo muito. Você quita a dívida e no início do ano você começa com uma nova dívida. Por quê? Você usou todo o dinheiro para quitar as dívidas, você estava desorganizado, lá vem. IPVA você vai parcelar. É uma parcela. Certo? Matrículas escolares. Material escolar você vai parcelar também. Então, o intuito principal é que esse dinheiro ele seja utilizado nessas despesas de início do ano. Ele, quando foi criado para isso, principalmente. Foi uma atitude paternista do governo. Foi criado para isso, para desafogar o trabalhador de despesas de anos iniciais. Quais dicas você daria para quem deseja começar 2025 com mais organização financeira? Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão e sempre ter cuidado para não gastar mais do que ganha. Que isso aqui é um grande desafio. A gente pensa que é fácil. Não. É um desafio brasileiro hoje não gastar mais do que ganha. Isso é impressionante. Mas a gente tem essa dificuldade porque não anota, porque não conhece seus gastos, não conhece suas despesas, suas receitas. Se você chegar para uma pessoa assim, perguntar quanto é que você ganha líquido, às vezes ele não sabe dizer quanto ganha líquido, né? Que é aquela ganha com todas, retirando todos os impostos, certo? E uma dica também que eu vou dar aqui é o que não fazer com o 13º salário, né? Também. No decorrer do ano, a gente tem que ter cuidado com uma coisa, com as antecipações. Então, alguns bancos oferecem antecipações de 13º. Eu vou... antecipação do seu 13º e as taxas de juros são altíssimas. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. É um dinheiro que você vai contar com ele na mão ali, na hora que você quer, né? Mas no final do ano você vai receber um valor bem menor, porque 5%, 6% ficou com o banco. Então, a antecipação do 13º salário, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Não antecipar esse valor. Você recebe na hora ali, mas o juro que você vai pagar é altíssimo. Você falou até num ponto importante, então, se eu antecipar meu 13º salário, quando eu recebo da empresa, esse 10º não paga aquela antecipação. Provavelmente não. Você vai pagar juros em cima disso aí. Pagar juros em cima disso aí. Existem opções de investimentos mais adequados para o 13º salário? Olha, o 13º salário eu recomendo sempre investimento de alta liquidez. O que seria investimento de alta liquidez? Que você consegue resgatar no máximo D+1, certo? É uma poupança, por exemplo. Trazendo o investimento mais popular que nós temos no Brasil hoje, uma poupança. Porque não vai adiantar você fazer investimentos complexos, certo? Que requer muitos estudos e você não saber operar aquilo ali. Você começar a colocar dinheiro onde você não conhece, num desconhecido. Então, começa a colocar numa poupança, já é um grande passo, certo? Como é que você recomenda que as pessoas planejam o uso do 13º salário ao longo de 12 meses? Pronto. 12 meses, né? A gente começou o ano agora em janeiro, recebeu o 13º. Caso não tenha dívida, você vai guardar uma parte. Se você conseguir chegar no final do ano que vem com uma parte desse valor guardado ainda, você já vai ter mais um valor, né? Que é o outro 13º. Então isso aí você vai diluir dentro do mês. E o recomendado mesmo, Marcos Jantas, que é o mais aceitável, é você começar a se planejar para essas despesas de anos do início do ano em janeiro. Quando você pagar IPTU e IPVA, tudo bem direitinho ali, você já começa a se programar para o próximo ano. Talvez nem use o 13º para elas. O 13º ele foi criado com esse intuito, mas se você se organizar dentro do ano, você não precisa nem utilizar ele para quitar elas. Você já vai estar organizado. E como evitar, eu sei que não é fácil, mas como evitar, por exemplo, né, a tentação de gastar com coisas desnecessárias no curto prazo? Marcos Jantas, eu costumo dizer que isso aí já é uma questão também que já vai para o psicológico, né? A gente hoje tem uma marca forte, né, em questão de rede social também, a gente utiliza muito rede social. E a gente, às vezes, cria aquele gatilho de desejo, né? De transformar um desejo em necessidade. Então, o primeiro passo é você analisar o que realmente você precisa. O que é que eu preciso? O que é que eu estou precisando? Certo? Talvez eu quero comprar um tênis para ir para uma academia. Qual é o tênis que eu vou comprar? Será que eu comprando um tênis de R$ 500 vai fazer o mesmo efeito de um tênis de 1.000? Não, mas é para ir para uma academia, uma caminhada. Mas de repente eu sou um corredor. Então eu vou ter que investir um dinheiro maior num tênis, que é de corrida. Entendeu? Então, a gente sempre adaptar a nossa necessidade, né, ter cuidado para não confundir necessidade com desejo. Isso também é uma grande confusão na mente do brasileiro. Necessidade com desejo. Fala agora um pouco aí dos cursos da UNP aqui de Caicó. A gente tem os cursos de Ciências Contábeis, né, Administração, certo? Que são na grande área 3, da Gestão de Negócios, Recursos Humanos. E eu costumo dizer que a UNP vem crescendo muito. E a gente está de portas abertas para receber qualquer dúvida, né? Pode ir lá na UNP, pode me procurar também à noite, eu vou estar lá dando aula. Se tiver alguma dúvida do curso, quiser conhecer o curso, quiser fazer uma aula experimental lá, ver como é que é o curso, pode ficar lá que a gente está à disposição. Professor Jefferson, obrigado pela sua participação. Obrigado. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Muito obrigado, meu amigo. 8h23. Tomara que as pessoas adotem suas dicas e usem corretamente aí o 13º salário. Né?
Mas é difícil. É difícil, não é fácil não, viu? 8 horas e Valeu. 23 minutos, a gente volta já já com mais informações.